Então galera, 22º episódio de Gotham, a gente acabou de assistir direto da TV americana. A gente vai falar aqui nesse vídeo, como eu tô falando aqui, a nossa análise, beleza, desse 22º episódio, final de temporada. A temporada chegou ao final e a gente vai analisar aqui como é que foi esse 22º episódio, os pontos positivos, os pontos negativos. Então fica aí, porque depois de ver a gente vai falar muita coisa a respeito desse episódio, a respeito do futuro de Gotham. A gente já volta. Fala galera do canal Procuro, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Gustavo, como eu falei, a gente está aqui para falar do 22º e último episódio, infelizmente, cara. O episódio chegou ao fim e junto com ele também a temporada. Que merda, hein? A segunda temporada de Gotham acabou. Hoje acabei de assistir o episódio, mas espera, tá bom? Assiste esse vídeo até o final. No final eu tenho avisos muito importantes com relação ao canal e com relação a Gotham, então assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai falar tudo sobre esse 22º episódio de Transferência, ok? Então galera, é um episódio bem atípico para o que eu estava esperando de um episódio de final de segunda temporada, não só de segunda temporada, mas para um episódio de final de temporada. É um episódio bem atípico porque ele foge dos clichês, ele foge das fórmulas que poderiam dar certo para um episódio de final de temporada. Inclusive a gente viu essas fórmulas no final da primeira temporada, no 23º episódio, se eu não estou enganado, da primeira temporada. Eles aplicaram essas fórmulas, esses clichês que dão certo para final de temporada. E aqui, surpreendentemente, nesse 22º episódio eu não achei esses pontos. Para mim isso é um ponto positivo, também é um ponto negativo. A gente vai falar mais sobre isso. Todo esse episódio ele gira em torno de uma pergunta, aliás, pelo menos duas perguntas. Quem controla Indian Hill e quem controla Gotham? Né? Inclusive essa é uma pergunta que é feita ao Bruce, mas você vê que todos os outros diálogos, seja com o Bruce, com o Dean, seja com o Hugo Strange, seja com qualquer outro personagem, todo esse episódio gira em torno de resolver essa pergunta. E essa pergunta, lógico, nos remete à Corte das Corujas, nos remete ao que provavelmente deve ser aí o âmago. Palavra difícil, né? Deve ser o núcleo principal de desenvolvimento da terceira temporada. Então, tipo, todo esse episódio gira em torno de levar a gente a pensar a respeito de quem controla Gotham. E o episódio começa desse jeito e termina desse jeito também. Como eu falei, esse episódio não é diferente dos outros, né? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, mas tem sido bem constante em Gotham, que são os altos e baixos. Tem coisas que funcionam muito bem, tem coisas que não funcionam definitivamente. Uma dessas coisas, por exemplo, é o Clearface, cara, né? Que é o nosso cara de barro. Cara, que coisa horrível, que coisa patética e boba eles fizeram com o Clearface. No momento em que ele assume o papel do Jim, vai pra DC pedir, é uma coisa desastrosa, sabe? Não funciona realmente. Tipo, você fica se perguntando o tempo todo como que o Bullock e como que o Alfred podem não ter descoberto, cara, sabe? Qualquer pessoa fica na cara que ali não é o Jim Gordon. Inclusive a Bárbara leva 15 segundos ou um pouco mais do que isso para descobrir que o cara não é. Porque, tipo, é bizarro, é esquisito. E eu não tô falando de esquisitice como se fosse um ponto negativo, porque as esquisitices às vezes funcionam em Gotham. Inclusive a gente viu isso no episódio em que o Bullock acabou com o Azrael com uma bazuca, né? Um tiro de um lança-foguetes. Então, coisas esquisitas às vezes funcionam em Gotham, mas definitivamente não é esse o caso. Clearface pra mim não funcionou. Eu tava assistindo o episódio e pensando o tempo todo comigo, poxa, tomara que eles descubram logo que não é esse cara, porque tipo, tá um saco. Não funcionou pra mim, foi um dos pontos negativos desse episódio. E aí lá no Asilo Arca a gente tem uma cena muito legal, que é um dos pontos fortes pra mim desse episódio, que é uma coisa que funcionou muito, que é a cena entre o Bruce, o Lucius Fox e o Ed Nigma. Ele tá tipo que fazendo o interrogatório que ele começou no 21º episódio da semana passada, né, que a gente comentou aqui no canal. Então, ele tá ali fazendo perguntas, ameaçando jogar um gás que supostamente mataria, né, que asfixiaria, algo desse tipo. E cara, é bem legal que a gente vê um pouco mais da personalidade do Charada dentro do personagem interpretado que faz o Enigma, né? Um cara que interpreta o Enigma. E tipo, isso funciona pra caramba, cara, sabe? Eu fiquei muito satisfeito com
com essa parte desse episódio, sabe? Em que a gente vê um pouco da insanidade do Enigma nas suas perguntas, um pouco da sua insanidade também nas suas ironias e nos seus trocadilhos, e em como ele leva em consideração o fato de que ele tá ali prestes a matar o Bruce, prestes a matar o Lucius, e tipo, ele fica ironizando isso o tempo todo, e esse é o charada, essa é a essência do Enigma, então fiquei bem feliz com isso. E também fiquei um pouco satisfeito com a interpretação do Bruce, sabe, tentando responder, tentando pegar ali certos pontos que talvez o Enigma tenha dado de resposta para ele nos questionamentos do Enigma. E é uma coisa legal, para mim funcionou dentro desse episódio, e a gente vê essa pergunta que eu falei lá no início sendo repetida aqui nesse diálogo. Vocês sabem quem controla Indian Hill? Vocês sabem quem controla a Wayne Enterprise? Vocês sabem quem está por trás de Gotham? E lógico, o Bruce e o Lucius não faziam a menor ideia, pelo menos até essa parte do episódio. E aí a gente é intercalado, cara, num momento super legal, num momento que eu tava gostando e ficando satisfeito com o momento da trama, no momento do desenvolvimento que estava acontecendo aqui. E a gente é intercalado por um momento super chato, que é o momento que seria o ápice do momento, né? Que ele enfim joga e libera o gás ali que supostamente asfixiaria ele e o Lucius dentro daquela jaula, daquela cela. E cara, por que aquele gás serviria apenas para fazer os dois dormir, cara? Porque eles caem lá inconsciente, mas minutos depois eles acordam já na cela do Jim. Eu vou falar um pouquinho mais do Jim daqui na frente. Mas tipo, eu não vi o menor sentido naquilo, afinal de contas, por que aquele gás foi feito só para isso? Será que eu não sei, cara. Talvez eu não tenha percebido a estratégia do... Talvez realmente eles tenham feito isso de propósito, tipo, o Enigma queria ameaçar como se fosse matar, mas não iria matar no fundo só para descobrir as respostas, não sei. Mas para mim foi tipo, sabe, esquisito, foi uma das coisas... aconteceu, eles têm que acordar lá, porque afinal de contas o roteiro vai continuar na cena lá que ele encontra com o Jim e depois vem outros personagens. Mas foi uma coisa que eu achei esquisita. E aí, como eu falei, eles acordam lá na cela do Jim, né? E tipo, o Jim tava lá na cela, né? Porque no começo desse episódio também a gente vê o Hugo Strange aplicando um soro da verdade, entre aspas, e ele fica tipo grog e começa a responder tudo que o Hugo Strange pergunta pra ele. E eu achei uma ótima iniciativa, uma ótima oportunidade da gente ter ali um diálogo bem construtivo, mas pelo contrário, cara, é uma coisa bem chata, bem monótona. Ele fica o tempo todo conversando sobre o fato do Jim se culpar pela morte do seu pai, do fato do Jim ter se culpado por várias coisas que ele se frustrou, inclusive tem o lance da Lee. Então, tipo, é um diálogo bem chato para no final ele fazer uma pergunta e o Jim dizer: não, eu não conheço nada sobre um grupo, uma organização secreta, eu não conheço nada sobre isso. Ele diz: então tá, obrigado, e aí vai embora. Então, tipo, é um lance meio sem nexo pra mim também. E aí eles encontram lá, o Bruce e o Lucius encontram com o Jim nessa cela, mas depois chega a Selina e eu fiquei me perguntando por que ou como que a Selina, já que estava lá com a Bridget Pike, que é a vagalume, ela estava lá com a vagalume, com a Bridget Pike, como que ela chega, cara, nessa cena com dois caras escoltados. Tipo, ela não estava presa junto com a vagalume, né? Então, tipo, eu não entendi. E aí ela vai lá, né, pra dizer que tem uma bomba no prédio, que o Hugo tinha montado uma bomba e que ele planejava transferir todos os monstros para o norte e destruir completamente a Indian Hill. E depois a gente vê ela voltando no momento em que já é pra fugir. E aí a gente tem uma cena bem legal desse episódio, cara. Cena muito legal, pena que eles deixaram para o final do episódio, que é uma cena, pra mim, tipo... Sabe, tipo Guerra Civil? Que no filme da Guerra Civil que eu comentei aqui no canal, tem uma cena que o capitão fica... Eles dão um close assim no capitão e no Homem de Ferro. É tipo isso aqui, cara, sabe? Você tem de um lado o Victor Freeze com a sua arma, né, de um raio congelante, algo desse tipo. E a vagalume do outro lado com a questão do seu lança-chamas de fogo, que é o fato marcante dela. E eles têm um embate épico assim, cara, sabe? Fogo contra gelo, e você vê que a série dá um certo destaque nesse momento para o que é bem oportuno. E tipo, cara, ficou muito legal aquilo ali, sabe? Ficou um tanto exagerado no momento, ficou legal, cara. Pena que é mais um momento que é curto e depois a gente teve um
uma burrada depois, porque como que o Hugo Strange entra sem querer no meio daquela disputa e ele meio que é queimado e meio que é congelado e depois volta à vida através do Jean. Então tipo, foi um lance esquisito, mas a cena entre os dois vale muito a pena dentro desse episódio. Pra mim, eu preferia ter visto isso antes, porque pra mim funcionou muito bem. E aí, como eu falei, ele consegue acordar o Hugo Strange e descobre onde tá a bomba, né? E ele vai lá com o Lucius e, cara, que coisa frustrante, cara. Toda aquela ameaça de uma bomba atômica que iria espalhar um gás radioativo de 400 metros e tal. E ele vai lá e, por um acaso, né? Uma coisa boba da Feedbull, da auxiliar do Hugo Strange, que ela fala, água, eu quero água. E ele acha que ela está insinuando que isso é para desarmar a bomba. Ele joga água dentro da bomba e desarma a bomba, faltando incrivelmente 1 segundo para que ela detonasse. É uma coisa muito patética, é uma coisa muito infantil. Eu fiquei, cara, não acredito que eles vão fazer isso, cara. Não acredito que eles vão dar esse desfecho para uma bomba com capacidade atômica, sério, cara. E eles dão, é uma coisa muito boba, muito exagerada, muito falsa, muito plástica, sabe? No final do episódio a gente vê ele já do lado de fora do asilo Arkham, a bomba desarmada, alguns monstros fugiram, eu vou falar isso daqui mais na frente, aguarda aí. E o Jean, então, mais um momento estranho, do nada ele tem a ideia, a incrível ideia de ir embora e procurar ali, uma coisa que ele não fez desde o retorno da segunda temporada, em que ele foi preso, né? Foi preso lá e tipo, o cara tinha largado de mão ali e agora foi em busca dela e ele deixa o Bullock lá, inclusive ele ia embora sem até falar com o próprio Bullock, pediu ao Jean isso, pediu ao Bruce isso. E é uma coisa forçada, não sei, cara, eu não gostei realmente do desfecho dessa bomba e da ida do Jean embora, ficou uma coisa bem forçada assim para o final de segunda temporada, não precisava isso, né, cara? E aí do outro lado do episódio a gente tem os acontecimentos paralelos a esse desarme de bomba, que é a Fishmonger. Ela tinha fugido da cela, né? Ela tinha colocado sua mão ali, a sua habilidade, como chamam Strange, de controlar e manipular. Ela manipula a Feedbull, a auxiliar do Strange, consegue fazer com que ela tire ela da cela. Ela foge e estranhamente eu não entendi por que, vocês respondam aqui embaixo por favor, porque em vez de ela simplesmente ter fugido, ela pegou o ônibus lá cheio dos encarcerados do Strange, dos experimentos do Strange. Ela foge com o ônibus e aparentemente sem saber que atrás do ônibus tinha um monte de monstros, um monte de pessoas presas, um monte de testes e experimentos do Strange, e ela foge com ele. Não entendi porquê, mas uma coisa, ó, vai vendo, entendeu? Vai dando crédito e vamos embora sem pensar muito. Então galera, e aí como eu falei, ela tá nesse ônibus, né? A gente não sabe muito bem porque que ela escolheu o ônibus. E aí o ônibus é parado pelo Butch. Dessa vez Carmen não é um lança-foguetes, é no melhor estilo Rambo, com uma metralhadora enorme lá e tal. O ônibus é parado e ela encontra com o Pinguim, sem ele tinha visto de novo na televisão, né? Ao respeito do que aconteceu com Azrael. Ele veio de novo lá no reportagem do Strange. Ele foi então em busca de encontrar com o Strange. Ele achava que no ônibus estaria o Strange. Ele queria se vingar de todos os males que o Strange fez com ele. O cara sofre pra caramba na mão de todo mundo. E ele queria então se vingar do Strange no ônibus, mas ele encontra com a Fishmonger como ele estava querendo desde o episódio passado, quando ela ressurge, né, e o Strange traz ela de volta. Como eu queria, cara, encontrar e ver esse encontro novamente de Fishmonger e Pinguim. Foi tipo, realmente você já viu de novo ali que rola aquele lance do passado dos dois, né? Como um é conturbado e há tipo que um remorso. Enfim, é o Pinguim e a Fishmonger, é o embate da primeira temporada, então foi uma coisa legal. Pena que o cara já capota ali, ela vai embora. E depois a gente tem a surpresa de uma mendiga, sim, uma mendiga vai lá, abre a porta e eis que saem vários monstros. A gente não tem muito foco, né? Meio desfocado assim, a gente só vê alguns relances e tal. Eu vou falar aqui um pouquinho do que eu pude ver desses relances, um pouco do que eu encontrei na internet alguns minutos antes de gravar esse vídeo. Mas é o seguinte, o único que a gente poderia dizer assim, que a gente vê com exatidão o rosto, é um cara que se assemelha muito, e não só se assemelha, é ele. É um Bruce Wayne com cabelão assim, ele olha pra ela e diz obrigado. Então tipo, já de cara, né, cara, a gente ficou assim, tipo, bizarro esse final da segunda temporada, super bizarro, super inesperado. Um Bruce Wayne com cabelo
enorme, né? Seria um irmão gêmeo, algo desse tipo. E aí eu não ouvi muitas pessoas explicando, muita gente dizendo que não entendeu, muita gente dizendo que não sabe. Eu realmente não tinha entendido. Só na minha cabeça a única coisa que veio de primeiro, tipo, mais uma das bizarrices do Strange, né? Vamos ver o que eles vão fazer com esse cara e qual o contexto que eles vão dar a ele na terceira temporada. Mas pesquisando ali, eu encontrei que alguns fãs, né, já consideraram a possibilidade, e aí eu vou colocar o vídeo aqui passando para vocês, a possibilidade desse Bruce Wayne ser o Homem das Corujas da Terra 3, né, cara? Então, tipo assim, seria como se Gotham tivesse aberto as portas para um multiverso, que é uma coisa mais arriscada. Não sei se isso tem tanta veracidade assim, bom, mas pelo menos faz sentido. O Homem das Corujas é uma situação ou uma arma que a Corte das Corujas cria, por isso que é o Homem das Corujas. Então, tipo, ele é uma arma realmente que a Corte das Corujas faz para, tipo, conseguir dar um sumiço assim no Batman, pelo menos nas HQs. E aqui faz todo sentido se a Corte das Corujas fizesse isso para tirar o Bruce de cena com relação ao Wayne, né, que ele é o representante das empresas Wayne, e colocar aquele menino lá com cabelo grande, muito embora ele tenha fugido aqui, né, ao que parece eles estão soltos pela cidade. Não sabemos o que pode acontecer com ele, mas isso meio que faz sentido, né, cara? Seria mais ou menos o que eles tentaram fazer com o Jean, né, o cara de barro, né? Manda o cara pra se pedir enquanto a gente dá um sumiço nele aqui. E ele então faria, né, cumpriria todos os planos que a gente tem pra ele. Então, tipo, meio que faz sentido. Eu gostei disso, cara, sabe? Quando Gotham abraça esse lado bizarro, esse lado obscuro da cidade, esse lado de, tipo, tudo em Gotham é impossível. Inclusive a Fishmonger fala isso, meu filho, em Gotham tudo é possível. Quando a Gotham abraça isso, eu acho que isso é uma coisa que pode dar certo. E aí, lógico, eu não sei se você prestou atenção a isso, mas quando eu assisti, cara, eu fiquei, tipo, é uma referência, lógico, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais claro, sabe? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais claro, que eu vi várias pessoas dizendo que não tinham percebido isso. Eu percebi, porque realmente é uma coisa bem característica pra mim, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais claro. A gente vê no momento que vai passando assim, dando foco em um e outro personagem, desses monstros que estão, tipo, desfalcados ali na imagem, a gente vê a risada, a gente ouve a risada de fundo característica do Jerome. Eu vou colocar aqui, tá? Eu acho que eu já achei esse vídeo na internet, então eu vou colocar esse som aqui, beleza? Então vê por sua conta aí. E tipo, cara, é a risada dele, sabe, cara? É a risada dele. Talvez esse seja o grande anúncio. Ó, ele tá no meio ali. Inclusive a gente vê um cara com uma máscara, não, que parece uma máscara aqui, os cabelos vermelhos. Talvez seja ele. O som aparece na hora que esse... A única coisa que a gente sabe é que no meio daqueles monstros que foram se espalhando, a gente vê a risada do Jerome. Talvez isso seja uma amostra pra gente de que sim, ele foi uma também das armas, uma das bizarrices que o Strange trouxe de volta. E conforme Bruno Hector, que é o diretor de Gotham, já afirmou, a série vai tratar um pouquinho mais dele a respeito de que o Coringa surge a partir dele. E eu vou falar mais dele daqui para o início da terceira temporada, nos vídeos que eu vou anunciar. Então assiste até o final desse vídeo, eu já vou fazer os anúncios. Então eu gostei dessa menção, fiquei feliz, cara. Então é isso, galera. Basicamente essa é a análise desse 22º episódio, o último episódio. Eu esperava um pouco mais do episódio no sentido de ação, no sentido de emoção. E quando eu falo emoção, não é emoção tipo você parar uma bomba faltando 1 segundo para detonar, não é esse tipo de emoção que eu tô falando. Eu tô falando que a série criou uma emoção em torno desse final de segunda temporada, com Indian Hill, com a Corte das Corujas, com Azrael, com o Strange, né? E a gente, inclusive, esse hype foi criado no 21º episódio, e aqui eu acho que a série não me deu isso e ficou devendo nesse 22º episódio. Muito embora o episódio deixou pra mim aí as brechas e os alicerces já prontos para o que pode ser uma terceira melhor temporada de Gotham até o momento, se eles abraçarem tudo isso que eles deixaram de ponta aí para a terceira temporada. Basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e aí vamos aos avisos. É o seguinte, galera, como aqui é a nossa última análise dessa segunda temporada, e semana que vem, muito provavelmente, eu vou estar colocando um vídeo analisando a segunda temporada como um todo. Vai ser a análise completa da segunda temporada, com nota,
com tudo que tem direito, então fiquem ligados que semana que vem vai ter uma super análise da segunda temporada completa. E não só por aqui, como a Gotham, a segunda temporada chegou ao final, a terceira temporada vai começar no outono, ali para agosto, setembro ou outubro desse ano ainda, e vai virar o ano até 2017, como aconteceu em 2015 e 2016, beleza? Então a gente vai ter a terceira temporada completa aqui no canal, mas até lá, cara, não vai acabar assunto de Gotham aqui. Eu vou fazer, além desse vídeo analisando a segunda temporada completa, eu vou fazer mais um vídeo falando exclusivamente sobre o Jeremy, as possibilidades do Jeremy a partir dessa segunda temporada para a terceira, o que eu espero, as especulações, tudo que a gente já poderia confirmar e tal. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Jeremy. Vai ter um outro vídeo sobre os top 5 dos melhores momentos para mim da segunda temporada, tá ligado? As mortes, os momentos de surpresa, sabe? Os momentos de esquisitice. Então vou fazer aqui um top 5 dos melhores momentos da segunda temporada para vocês. E aí eu queria pedir a ajuda de vocês, eu queria que vocês sugerissem aqui embaixo nos comentários o assunto, cara. Comentem aqui embaixo o tema dos vídeos que vocês querem a respeito de Gotham, sabe? Pode ser talvez um melhor momento de um personagem em si, ou o que eu achei de um personagem em si. Não sei, sugiram aí embaixo, a gente faz o vídeo baseado no que vocês sugerirem, beleza? Muito obrigado, galera, valeu, até a próxima. Falou!